Arquitetura da Força, nossa nova jornada. Nós vemos conversando, estamos conversando há muito tempo, né, num grupo grande de pessoas, sobre a força, né, sobre como isso é importante, né? Esse grupo ele vem se desenrolando desde 2024, onde a gente tem a oportunidade de estudar, de ver mecanismos, de entender o processo da força, de chavar um pouquinho tudo que está envolto dessa força para discutir, para ver os mecanismos que estão em volta da performance dessa força. Então, assim, é um grupo bem legal, né? E nós chegamos nesse momento, né, em mais uma jornada lá dentro da Academy. Então, tem muita gente que chegou nova aqui, que eu faço o convite para depois ir para o Academy, né? Tem muita coisa que acontece no Academy fora isso aqui. É, e aí nós montamos a arquitetura. Nós queremos discutir o salto, né? E eu vou explicar por que que nós queremos discutir o salto, e principalmente a plataforma de força, né? A plataforma de força hoje ela é ferramenta, vamos falar assim, padrão ouro. Padrão ouro. No esporte, na saúde e na longevidade. Nós entendemos que os dados que saem de uma plataforma, eles têm a possibilidade de enriquecer o nosso trabalho de uma forma maravilhosa. Em contrapartida, nós também entendemos que nós temos um gap aí de conhecimento. Tá? E conhecimento é muito válido em relação a tudo que eu posso buscar. Tá? Eu escuto algumas pessoas falando assim, mas eu não tenho a plataforma. Meu amigo, não ter a plataforma não pode ser um limitante do seu conhecimento. Tá? O desejar ter a plataforma sem conhecimento que é um problema. Tá? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso gostar desse negócio. E eu preciso entender tudo que ela me dá. Então, o que eu faço aqui, né, junto com quem está chegando novo para entender, como o nosso amigo Lázaro, daqui a pouco ele está aqui, vocês vão conhecer também, ele fala, isso aqui é um checklist de conhecimento, tá? Isso aqui é um checklist, é para você ter um material em mãos, toda vez que você for trabalhar com plataforma, para você olhar para isso e falar assim, é isso que eu preciso olhar na plataforma. Então, nós montamos a arquitetura gratuitamente, para ter bastante gente aqui para a gente discutir, pensando em discutir o contramovimento, discutir o squat jump, discutir o drop jump, discutir as, a, a, os exercícios, né, os testes isométricos que estão dentro, possibilitada dessa plataforma, e também poder discutir os testes de um outro modelo de visão dentro da nossa construção aqui desse segundo semestre inteiro. Então, nós começamos hoje e nós vamos até dezembro com isso aqui. Tá? Dentro do grupo de vocês, lá na descrição tem um drive. Nesse drive vocês têm acesso ao material, né? Já está lá disponível, não sei se vocês já perceberam, já viram, tem um material muito legal, que é um e-book que foi feito, que tem muita coisa de sendo discutida ali dentro. Esse e-book está em cima de um padrão de conhecimento que nós chamamos de estrutura motora, né? Que é um conhecimento que vem lá de Matviev, né? De Verkhoshansky. E aí a gente faz todo o início desse trabalho da plataforma em cima de um conhecimento que ele divide em dimensões, ele divide em aperfeiçoamento do movimento e ele divide em estrutura física. Tá? Então, para cada dia de aula, para cada mês de aula, vai ter um material didático novo chegando de presente. Então, tem a aula e tem o material didático. Né? O material didático, o primeiro que saiu foi o contra-movimento jump, e hoje é a aula do contra-movimento jump. Então, vamos para cima. Aqui funciona assim. Tem dúvida? Levanta a mão, eu abro o microfone, a gente começa a conversar. Né?
Não fica esperando, não guarda para depois. Vamos embora. Tem muita coisa para discutir. Então, como eu disse, nosso primeiro tema, contra-movimento jump. É um dos testes mais executados no mundo, um teste que serve como um parâmetro. É um teste de parâmetro. Tá? Então, eu posso trazer esse conhecimento agora para um monte de coisa, para um monte de necessidades, para um monte de soluções que eu vou criar a partir disso. Porque como isso é padrão ouro, daqui a pouco vocês vão começar a receber o laudo vindo disso. Eu recebo muito já isso hoje. O jogador fez no clube, não sei quem fez não sei aonde, não sei quem passou na clínica, passou com o médico, a reabilitação do joelho fez não sei o quê. Então, eu já recebo essa informação vindo desse equipamento, principalmente do teste de contra-movimento jump, que me dá uma visão importante sobre a minha atuação, sobre aquilo que eu tenho que fazer. Então, como isso aqui vai ser um checklist, como eu falei, ele está detalhado. Ele está muito detalhado. Então, vamos aproveitar e tentar entender como que a gente vai olhar para contra-movimento jump. Quem está com o microfone aberto, por favor, fecha. Eu posso ter duas pessoas fazendo a mesma altura de um salto. Isso não quer dizer que elas saltem iguais. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é que a altura é uma das variáveis e uma pequena variável, não é a mais importante variável. Tá? Na hora que eu tenho a oportunidade de ter um equipamento desse e poder olhar para isso, a altura passa a ser uma das variáveis que eu quero observar e que eu quero olhar. Duas pessoas saltando a mesma altura, saltando, por exemplo, 50 centímetros. Isso não quer dizer que elas saltem iguais. Tá? Eu preciso entender que, através dessa ferramenta, eu tenho diversas soluções e raciocínios para tentar entender um movimento que se faz o salto. Ok? A partir daí, eu vou pensar no seguinte. Eu vou pensar se a qualidade desse movimento ela é bem feita. Né? Eu vou tentar entender se esse movimento tem uma qualidade satisfatória para que a gente possa raciocinar sobre o movimento. Como que é o movimento contra o movimento jump? Ele pode ser sem as mãos, mas o parâmetro mundial é com as mãos na cintura. Ele tem uma fase de descida, ele tem uma fase de salto e ele tem uma fase de queda. Tá? Então, não é só a observação de um movimento, se ele é mais alto ou mais baixo, mas é a interpretação de diversas coisas que se tornam importantes dentro desse processo. Tá? Por exemplo, a força foi aplicada em menor tempo, né? Qual que é o tempo que essa força demora para ser aplicada? A taxa de movimento de força. A menor força aplicada por mais tempo. O contramovimento é muito profundo, a pessoa agacha muito na hora que ela faz muita velocidade na descida e menos na subida, ela desce lento e sobe rápido, né? Maior contribuição dos membros, de um dos membros, faz força mais com a perna, maior dependência da fase propulsiva, não faz um movimento bem feito e depende muito para fazer força, melhor organização da transição entre frenagem e propulsão. Então, eu tenho um monte de coisas que eu vou tentar entender e tentar olhar para esse movimento em cima da plataforma, para eu poder começar a fazer uma interpretação do meu trabalho e do que está acontecendo. Vamos tentar entender como que isso funciona. O que o contramovimento realmente avalia? É uma tarefa de produção de impulso vertical realizada após uma rápida mudança de direção, para baixo e para cima. Ele permite observar a integração entre capacidade de força, de produzir força, capacidade de produzir força rapidamente, controle da descida da fase excêntrica, capacidade de frenagem, transição entre as ações musculares,
coordenação entre quadril, joelho e tornozelo, organização temporal da força, distribuição da força entre os membros e qual que é a estratégia de aterrissagem que esse corpo faz. Aterriza mais nas duas pernas, aterriza mais em uma, aterriza com pouca estabilidade. Então, como que o corpo resolve? A partir disso, eu tenho que entender o que a plataforma mede diretamente. A plataforma, ela mede a reação ao solo ao longo do tempo. Quando existem duas plataformas independentes, registra também como cada membro contribui para a interação com o solo. Ok? O sistema deriva do sinal. O que o sistema deriva do sinal? A partir desse registro, o sistema identifica eventos e apresenta indicadores como a altura do salto, a força propulsiva, o impulso propulsivo, a potência, a duração de cada fase, o tempo até a saída do solo, o índice reativo modificado, a força de aterrissagem e a distribuição entre membros. E depois disso eu consigo pensar nas assimetrias. Então, olha, de uma questão que as pessoas estão preocupadas com a altura de um salto, eu tenho a possibilidade de ter um entendimento sobre diversas coisas acontecendo. Eu tenho a probabilidade de entender um mecanismo, como o organismo se movimenta através de um estímulo, sendo mensurado de diversas formas. Tá? Qual que é a responsabilidade do avaliador? O significado de cada indicador, a fase a qual ele pertence, a relação entre os indicadores, a qualidade da tentativa, a relevância da mudança e a consequência para a interpretação. Então, a partir de agora, não é mais ver quanto que era a altura. Ah, você salta bem, você salta pouco, você salta muito, você salta... Não, eu tenho um monte de coisas importantes a se fazer. O que que o contramovimento jump não mede diretamente? O contramovimento isolado, veja bem, nós estamos na primeira aula, que é contramovimento jump. Conforme eu for somando com o squat, eu consigo fazer relação do contramovimento com o squat. Conforme eu for somando com o jump, com o drop jump, eu consigo fazer a relação dos três. Então, eu vou somando isso. Só que agora ela é isolada. A força de um músculo específico, a força articular do joelho ou quadril, não se mede. A condição estrutural de um tendão também não mede. A presença de lesão também não mede. A prontidão completa para retorno ao esporte também não se faz. A expectativa de longevidade e a causa definitiva de uma alteração. Sozinho eu não consigo ver isso. A plataforma mostra o efeito externo produzido pelo sistema. A interpretação causal, exige que o resultado seja colocado no contexto clínico, esportivo e funcional. Então vamos tentar entender como a gente vai fazer tudo isso. A curva tempo como narrativa de movimento. Olha que interessante, olha o checklist que eu falei. A primeira parte do movimento é a frenagem. Depois, a pesagem, eu peso as pessoas. Tá? É uma possibilidade, uma necessidade de pesar antes de começar o teste, porque ele vai usar essa informação do peso da pessoa para um monte de dados. O início do movimento, a descarga, a frenagem, a reversão, a propulsão, a saída, o voo e a aterrissagem. Então, eu tenho que pensar, para trabalhar com esse negócio, eu tenho que pensar em cada uma dessas fases. Então, o que o meu cliente tem que fazer em cada uma dessas fases, né? Como ele tem que fazer isso? Depois, o que a plataforma registra em cada um desses momentos. E, por último, qual é a questão interpretativa? Então, vamos fazer junto isso. Na pesagem, permanecer estável, ficar parado,
tá? Linha de força relativamente constante. Vocês vão ver que tem uma linha na plataforma. O sinal inicial está estável para pesar. Depois, permite que o corpo comece a descer. Redução da força aplicada. O contramovimento começa de forma clara. Descarga. Acelerar o centro de massa para baixo. Força abaixo do peso corporal. A descida lenta, rápida, curta ou profunda. A frenagem. Reduzir a velocidade descendente. Elevação rápida da força. O indivíduo consegue interromper a descida com controle, ou ele desmonta, ou ele balança. O que acontece com aquilo que você está vendo também? Reversão. Mudar a direção como centro de massa. Transição de frenagem para propulsão. Passagem entre as fases é rápida, é organizada. Propulsão. Produzir velocidade vertical. Força e potência propulsivas. Como foi construído o impulso para sair do solo. Saída. Finalizar a aplicação da força. Força retorna para próximo a zero. Quanto tempo foi necessário para sair do solo? Então, desde o começo até ele sair, quanto tempo isso demorou? Vou manter a organização corporal, a ausência de contato, a postura foi mantida de forma comparável e aterrissagem, absorver e distribuir a energia. Novo aumento da força, como o corpo recebeu e dissipou a carga. Olha que quantidade de informação que eu tenho que observar. E a necessidade que eu tenho de saber que isso acontece e como eu faço para prestar atenção em cada uma dessas fases. Né? Como isso é importante para que a gente possa ter um entendimento. Tá? Ponto didático decisivo. A frenagem não é apenas a fase negativa que acontece o salto. Ela prepara a condição para a propulsão. Uma frenagem mal organizada pode aumentar o tempo da tarefa, alterar a profundidade, mudar o movimento de produção de potência, reduzir a capacidade de reversão, aumentar a dependência de uma estratégia mais lenta, modificar a distribuição entre os membros. A divisão temporal das fases do contramovimento jump e o significado mecânico de cada evento são detalhados no material que eu também vou colocar no grupo, que também vai ficar lá, para a gente poder discutir, lá no Drive. Então, olha que interessante. Aqui, uma das coisas que eu sempre vou falar é assim, se o movimento não tem uma boa frenagem, né, falta músculo sinérgico. Músculo sinérgico no agachamento são os adutores. Pelo movimento, eu já sei que exercício eu tenho que fazer para melhorar a condição desse meu cliente. Padronização da avaliação. Por que isso é importante? Porque padronização, quando você começa a trabalhar com avaliação, quando eu comecei a trabalhar com avaliação lá atrás, há muito tempo, eu tive um professor muito bom que ele falava o seguinte: o avaliador tem que ter toque, ele tem que ter transtorno compulsivo, ele tem que ler uma regra e tem que replicar essa regra todas as vezes na cabeça dele. Tá? Porque se você não tem padrão, você cada hora avalia de um jeito. E isso não é interessante. Eu vejo pessoas falando assim, eu coloco o estagiário para fazer. Cara, isso vai dar um erro sem fim. Tá? Isso aqui é uma ferramenta de altíssimo padrão, altíssima qualidade de mensuração. Isso aqui tem que ser sempre olhado com muita qualidade. A plataforma pode ser precisa e ainda assim produzir comparações ruins quando o protocolo muda. Protocolo operacional, antes da avaliação. Confirmar se o indivíduo está apto para saltar, registrar condições relevantes, dor, sono, carga recente, fadiga e fase de reabilitação, padrão de aquecimento,
utilizar o mesmo calçado ou a mesma condição sem calçado, manter o mesmo ambiente e posicionamento das plataformas, realizar familiarização quando o indivíduo não conhece os testes. Uma das questões que a gente vai começar a discutir aqui é assim: faz o teste de tênis ou faz de descalço? Tá? Eu sempre vou falar, ele joga descalço? Faz descalço. Ele usa tênis? Faz de tênis. Tá? Faz com tênis. Ah, ele é do surf, descalço. Ah, ele é do futevôlei, descalço. Ele joga vôlei de tênis. Tá? Para mim está muito claro o meu padrão que vai ser aplicado isso aqui. Tá? Depois, eu vou começar a piorar a padronização, hein? Posição inicial, um pé completamente apoiado em cada plataforma, posição dos pés registradas e reproduzível, o corpo estável durante a pesagem, olhar direcionado para frente, mãos à cintura quando o objetivo for maior padronização, porque dá para fazer sem as mãos também, mas eu gosto muito de fazer com as mãos, para parâmetro. Com os braços sejam livres, essas condições devem formar um protocolo separado. Execução. Realizar o contramovimento contínuo. Evitar pausa deliberada no ponto mais baixo. Saltar com intenção máxima. Manter as pernas organizadas durante o voo. Aterrissar novamente sobre a plataforma. Permanecer sobre ela até a finalização do registro. Isso aqui parece ser uma coisa muito simples, mas, cara, assim, ó, se ele flexiona a perna, se ele não mantém as pernas esticadas, se ele puxa o pé, se ele não puxa o pé, isso aqui muda todo o resultado, tá? Isso é padronizar. Eu preciso fazer sempre do mesmo jeito. Número de tentativas. Uma estratégia operacional consistente é 2 tentativas de flamelização, quando necessário, 3 tentativas válidas para análise, recuperação suficiente para preservar a intenção máxima. Aqui, a gente fala hoje em torno de 10 segundos, tá bom. Repetição da tentativa quando houver erro técnico ou falha do sinal. Então, eu preciso estar atento ao material. Tentativas devem ser rejeitadas. Movimento durante a fase de pesagem não ficou quieto. Início antes do comando. Ausência do contramovimento, não conseguiu fazer o agachar e saltar. Perda de contato de um dos pés antes da saída. Aterrissagem fora da área útil. Apoio das mãos nas coxas. Alteração importante da posição das pernas durante o voo, flexionou, por exemplo, passo ou saída imediata após a aterrissagem, curva incompatível com a execução observada, resultado zero ou segmentação evidentemente incorreta. Padronização da variação. Melhor tentativa ou média? Uma boa pergunta. Depende da pergunta. Para capacidade máxima, a melhor tentativa representa o maior resultado do alcançado naquele momento. Os indicadores da estratégia devem ser lidos dentro da mesma tentativa. Para monitoramento, a média das tentativas válidas reduz a influência de uma execução excepcional. A dispersão entre as tentativas também informa consistência. Regra fundamental: não deve combinar altura de um teste, força de outro, impulso de outro. Né? Um dos 3 tem que ser o melhor para que tenha validade. Tá? A arquitetura precisa ser interpretada dentro da mesma solução motora. Arquitetura dos indicadores agora. Então, eu já sei como padronizar, eu já entendi como padroniza e eu sei como fazer. Olha que interessante. Com esse checklist, você começa a ter em mãos um negócio que é sensacional, que é assim: se você tiver a oportunidade de trabalhar um dia com uma plataforma, se você for para algum lugar, se você for trabalhar num clube, se você for convidado para trabalhar numa academia que tenha, numa clínica que tenha, você tem um modelo completamente
completo disponível para você. A junção desse material com a junção do material que está lá no e-book, né, vai te dar o checklist necessário para você aplicar, interpretar e validar isso que você está fazendo. Tá? Vamos lá. Qualquer coisa grita. Arquitetura dos indicadores. Primeiro nível, resultado. O que o indivíduo conseguiu fazer? Altura do salto. Nível 2, produção. Como produziu a velocidade necessária para sair do solo? Potência máxima, força propulsiva média, força propulsiva máxima e impulso propulsivo. Nível 3, organização temporal. Quanto tempo foi necessário e quantos eventos aconteceram? Duração propulsiva, tempo de saída do solo, tempo até a potência máxima, índice reativo modificado. Frenagem ou reversão, como o indivíduo interrompeu a descida e o início da subida. Duração da frenagem, força da frenagem, impulso da frenagem, taxa de desenvolvimento de força na desaceleração, profundidade e velocidade do contramovimento, quantos disponíveis. Quando disponíveis. Nível 5, distribuição e recepção. Como os membros dividiram a tarefa e como o corpo recebeu a aterrissagem. Valores absolutos de cada lado, assimetria propulsiva, força máxima de aterrissagem, impulso de aterrissagem, assimetria na aterrissagem. Uma das coisas que a gente mais usa a leitura da plataforma é na aterrissagem, para vocês terem ideia. Eu consigo ver se tem imobilidade de tornozelo, de um dos tornozelos é maior que o outro pela aterrissagem. Tá? Eu consigo entender se uma pós-lesão ainda existe cinesiofobia, se está muito claro que ele não descarrega o peso ainda. Tá? O descarregar o peso pode ser uma dos indicadores que ele está pronto para voltar para a atividade que ele faz ou não. Se ele não descarrega, eu preciso entender isso. Tá? As recomendações operacional do sistema também separam os indicadores conforme objetivos de performance, fadiga, reabilitação e ênfase à necessidade de observar vários indicadores simultaneamente. Então, são 5 níveis que eu preciso pensar, tá? Que ficam muito claros quando eu consigo observar tudo isso. Olha que diferença do que era uma altura de um salto, né? Depois, aqui tem o indicador, o que representa, como interpreta e o que não se deve concluir isoladamente. Olha que legal. Vou pegar uma coisa aqui só, tá? Potência máxima, o que representa? Maior expressão instantânea do trabalho mecânico. Como interpretar? Ajuda a caracterizar a capacidade explosiva. O que não se pode concluir isoladamente? O pico elevado não garante estratégia eficiente. Vou pegar um outro, tá? Para o checklist de vocês. Tempo até a saída do solo, o que representa? Tempo total de solução desde o início do movimento. Representa o custo temporal do salto. Não deve ser interpretado sem a altura e a estratégia. Mais um. Força máxima de aterrissagem. Maior força registrada pelo contato. Característica e da intensidade máxima de recepção. Um valor elevado não significa automaticamente aterrissagem ruim. Tá? Então, para tudo que vai acontecer, tem a representação, a interpretação e o que eu não devo raciocinar. Tá? Isso é muito importante. Os painéis compostos de uma avaliação do salto contra movimento. Primeiro, painel de resultado. Pergunta: o que foi alcançado? Altura, histórico individual, melhor tentativa, média das tentativas, consistência, se ele mantém padrão motor. Produção, como foi construído o resultado? Potência máxima,
força propulsiva máxima, média, força propulsiva máxima, impulso propulsivo. Tá? Uma altura baixa acompanhada de baixa força, potência e impulso sugere limitação global da capacidade de produção. Uma altura preservada com alterações nesses indicadores pode representar compensações estratégicas. Cara, dá para ver porque essa ferramenta ela é tão maravilhosa. Os painéis compostos. 3. Eficiência temporal. Quanto tempo custa para produzir o resultado? O tempo de saída, a duração propulsiva, o tempo até a potência máxima, o índice de reativo modificado. Isso aqui é neurofisiologia pura. Frenagem e reversão. Como o indivíduo interrompe a descida, transforma o movimento em propulsão. Durante a frenagem, a taxa de desenvolvimento de força na desaceleração, a força e o impulso da frenagem, a velocidade e profundidade do contramovimento quando disponíveis e a transição entre frenagem e propulsão. Olha a leitura da eficiência temporal. O indivíduo pode manter a altura aumentando o tempo de aplicação. Nesse caso, o resultado permanece, mas a solução tornou-se mais demorada. Pois eu arrumo ali. Uma frenagem mais rápida pode favorecer uma solução explosiva, mas seu significado depende da profundidade, da velocidade de descida, da capacidade de suportar a força, do objetivo da mobilidade, da modalidade, da repetibilidade e da ausência de dor. Os painéis compostos, aterrissagem. Como o indivíduo recebe e administra a energia após o salto? Força máxima da aterrissagem, impulso da aterrissagem, distribuição entre os membros, comportamento visual, controle após o contato. Leitura. A força máxima de aterrissagem deve ser contextualizada pela altura do salto, massa corporal, estratégia de flexão, rigidez de recepção, capacidade de estabilização e intenção do teste. O que eu estou querendo no teste? Consistência e prontidão. O comportamento será reproduzível e é coerente com o histórico dessa pessoa. A média, a melhor tentativa, a dispersão, a mudança em relação à linha de base, a mudança simultânea em relação ao tempo e estratégia. O monitoramento não depende apenas do saber se o indicador subiu ou caiu. É necessário saber se a mudança supera a variabilidade habitual daquele indivíduo. Roteiro de leitura do relatório. Primeiro passo, a tentativa foi válida, execução adequada, curva coerente, pesagem estável, saída e aterrissagem identificadas, ausência de erro do sistema. O resultado mudou de um salto para outra altura, melhor tentativa, média, comparação com as linhas de base. Como o resultado foi produzido? Com mais força, com mais potência, com mais impulso? Quanto tempo foi necessário? Tempo de saída, duração propulsiva, momento de potência, índice reativo modificado, RSI modificado. O relatório 5, né, o roteiro de relatório. Como acontece a frenagem? Reduz rapidez, aumento da força, duração, profundidade, capacidade de reversão. Como os membros dividiram a tarefa? Valores absolutos, percentual, direção de assimetria, fase na qual a assimetria aparece. Tem pessoas que têm nenhuma assimetria na hora do salto e na queda tem muita assimetria. Tem pessoas que não têm assimetria na hora do salto, tem muita assimetria na queda. Eu preciso entender de onde vem vindo isso. Como aconteceu a aterrissagem, intensidade, distribuição, tempo, observação, controle corporal. O que muda no intervalo? O que muda na intervenção? O relatório deve produzir uma hipótese, uma prioridade, uma intervenção, um critério de reavaliação.
Dado sem decisão é apenas descrição. Quais são os padrões interpretativos? Então, o primeiro padrão interpretativo é do contramovimento jump. Mesma altura, estratégias diferentes. Altura semelhante. Indivíduo A, melhor tempo até a saída, maior índice reativo modificado. Contramovimento mais curto, maior concentração de força na frenagem. Indivíduo B, maior tempo até a saída. Contramovimento mais profundo, maior duração propulsiva, impulso construído durante mais tempo. Interpretação. Os dois resolveram a tarefa, mas utilizaram estratégias completamente diferentes. Para a modalidade como um tempo disponível, a estratégia B pode ser mais compatível. Para uma tarefa sem limitação de tempo importante, a estratégia B pode ser funcional. A decisão não deve premiar automaticamente a maior altura, ignorando o custo temporal. Como mede esse tempo? Eu preciso pensar em tempo o tempo todo. Tempo todo é bom. Segundo padrão interpretativo, fadiga em queda de altura. Altura preservada, mudanças, aumento do tempo até a saída, aumento da duração propulsiva, redução do índice reativo modificado, alteração da frenagem, maior variação entre as tentativas. O indivíduo preservou o resultado usando uma solução mais lenta ou mais custosa. Isso pode representar alteração do estado neuromuscular, mesmo sem queda da altura. A literatura demonstra que observar apenas a altura e a potência máxima pode deixar de identificar mudanças importantes na estratégia após a fadiga. Variáveis temporais e mecânicas alternativas ampliam a sensibilidade do monitoramento, como mostrado por Gattarcole e colaboradores. A gente tem discutido bastante o tempo útil, né, que é a taxa de desenvolvimento de força. A gente observa muito que tem gente que demora para conseguir produzir força, tem gente que produz força muito rápido. Para o esporte, eu preciso de produção de força muito rápido. Não pode demorar para produzir força dentro de uma ação motora, tá? Não é que está fazendo diferente disso. Padrão 3, a altura melhorou, mas a solução ficou mais lenta. Aumento da altura, aumento do impulso propulsível, maior profundidade, aumento do tempo até a saída, início reativo modificado, estável ou reduzido. Interpretação. Houve melhora do resultado máximo, mas não necessariamente melhora da capacidade de produzir rapidez. Esse padrão pode ser positivo quando o objetivo é potência máxima sem restrição temporal. Pode ser insuficiente quando a modalidade exige salto após deslocamento rápido, mudança de direção, ação com oposição, contato reduzido ou decisão dentro da pequena janela temporal. Então, olha como é importante eu ter um acesso a uma interpretação geral dos fatores. Padrão 4, alta força, baixa altura. Tem gente que faz, você vê que faz muita força. Força aplicada por tempo insuficiente, contra movimento excessivo, né, ele é curto, excessivamente curto, falta de coordenação entre os membros, produção máxima localizada em um momento pouco favorável, massa corporal elevada, está fazendo muita força, mas não vai pular muito, estratégia rígida do movimento, limitação na construção do impulso. Decisão. Não construir simplesmente o que o indivíduo já possui força. É necessário perguntar se a força disponível está sendo aplicada no movimento adequado, mantida pelo tempo necessário, transferir pela cadeia, transformada em velocidade vertical. Baixa simetria com baixa capacidade bilateral. A simetria é pequena. Força de impulso baixo nos dois lados. Altura reduzida. A simetria existe porque os dois membros apresentam baixa capacidade. A prioridade não é manter a simetria,
a prioridade é aumentar a suficiência bilateral. Padrão 6. A simetria propulsiva sem a simetria de aterrissagem. Interpretação. O indivíduo distribui de maneira diferente a produção e a recepção. Isso mostra que a simetria não é uma característica única e fixa, depende da fase, da tarefa, da intensidade e da estratégia. Decisão. A intervenção deve ser orientada pela fase alterada. Não deve ser utilizado apenas o percentual global. Aplicação no treino. Aí, com toda essa informação agora, eu tenho como trazer isso para dentro do treino. Então, olha que legal. O padrão observado: altura, força e potência, impulso reduzidos, baixo potencial de produção. Eu tenho que trabalhar força base. Força base é força máxima. Agachamentos, empurradas, levantada do solo, força unilateral, isometrias em posições elevadas. Elevação da força e do impulso. O que nós estamos fazendo é entendendo o problema e gerando a solução imediata. Altura preservada com tempo elevado, ele demora muito para fazer o movimento. Estratégia excessivamente lenta. Produção rápida, eu preciso aumentar a produção do movimento. Saltos com intenção máxima, cargas leves, movimentos balísticos, contra movimentos curtos, menor tempo com manutenção da altura. Frenagem prolongada e reversão lenta, capacidade excêntrica ou organização temporal insuficiente, controle da desaceleração, preciso ensinar a desacelerar, forças excêntricas, isométricas com sustentação, aterrissagens progressivas e mudanças rápidas de direção, frenagem mais organizada, transição mais curta. Altas forças máximas com impulso insuficiente, força pouco sustentada ou mal posicionada temporalmente. Organização propulsiva, trabalho balístico com diferentes cargas e amplitudes, melhor transformação da força em velocidade. Aqui a gente começa a falar de transferência. Assimetria propulsiva consistente, diferença de contribuição, suficiência unilateral, força unilateral, potência unilateral e reintegração bilateral. Maior contribuição do lado reduzido. Aterrissagens assimétricas, estratégia de recepção alterada, absorção e controle, aterrissagens bilaterais, unilaterais, multidirecionais e treinamento de desaceleração, distribuição mais adequada na recepção. Opa. Deixa eu só acabar, Tiago, aí a gente conversa. Queda da altura de potência, redução do estado de desempenho, recuperação, ajuste da carga e regulação de tônus, retorno ao padrão individual. Altura preservada com piora temporal da carga, compensação para manter o resultado, gestão de fadiga, redução seletiva do volume e preservação da intensidade e da qualidade, recuperação da eficiência temporal. Fala, Tiagão. Tiago, para quem não conhece, nosso ator famoso, João Travolta. Bola de sábado à noite, né? Boa noite a todos. Professor, o senhor falou aí na assimetria, né? De certa forma, para a estratégia de salto, ele vai utilizar um pé mais que o outro, né? Um membro mais que o outro. Quanto que é esse percentual considerado assimétrico? A gente trabalha no máximo de acima até 12%. É 12%. E na frenagem também é 12%? 12% a 15%. Ok. Tá? Obrigado. Então, assim, tem locais que falam, Thiago, até 20% de assimetria. Mas 20% é demais. Já é muita diferença. Tá? Você que vem do futebol, você vai ver o seguinte, né? O padrão normal dos seus laterais que jogam
com pé de apoio e posição, é sempre maior essa simetria. Não quer dizer que seja ruim, porque ele é assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito bom para vocês, que é assim, ó, a gente avalia uma surfista que é sobrinha da Silmara desde quando ela tinha 9 anos. Na hora que eu faço um teste de aterrissagem, né, eu faço o teste, eu estou vendo a aterrissagem, eu espero que os pés batam, né, e o corpo resolva as forças, ok? Eu estou acostumado a ver isso. Quando a gente começou a avaliar ela, na hora que ela cai, ela vai se desmontando para aterrissar como ela faz uma prancha. Ela busca o equilíbrio de uma forma completamente diferente do que um saltador vai fazer, do que um jogador de basquete vai fazer. Então, eu saber quem é a pessoa faz muita diferença. Tá? Por exemplo, vamos pensar nos atletas de esporte de areia. Tá? Beach, futevôlei, vôlei de areia. A gente esperava que esses atletas eles tivessem muita força de reatividade, não tem. A gente esperava que por trabalhar na areia eles tivessem uma qualidade de rigidez do tornozelo, não tem. Né? E, dependendo do esporte, principalmente o futevôlei, a perna de apoio dele, ela reage completamente diferente da perna que toca na bola, a perna que joga. E muitas vezes ele faz mais trabalho unipodal porque ele precisa estar em contato com o outro pé buscando a bola, né? Às vezes você vai ver o salto, ele equilibra muito com uma e desequilibra muito com a outra, né? Então, de novo, essa aqui é o primeiro momento. Nós vamos construir conhecimento juntando as coisas, né? Então, eu vi isso no contramovimento. O que eu vou ver no squat jump? O que eu vou ver no drop? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou juntar a partir de agora os testes unilaterais e bilaterais para fazer essa construção? Então, o que eu fiz por vocês aqui é um convite para a gente caminhar junto, de agora até dezembro, para discutir sobre a força e a aplicação dela dentro de uma ferramenta que é padrão ouro de entendimento de força e potência hoje. Tá? O material de vocês que está lá no Drive é bom, é bem legal aquele PDF. Esse material aqui também é bem legal, eu também vou salvar ele e vou mandar colocar no grupo. A aula ela vai ser disponibilizada aqui no grupo também, amanhã é feito isso, tá? E nós vamos construindo esse conhecimento. O grupo, já semana que vem ou na outra, no máximo, a gente já vai receber o material do Squat Jump, tá? E aí nós vamos construindo juntos. Mas olha que interessante, isso aqui é um checklist, meu amigo. Com isso aqui, você começa a ter a oportunidade de ver cada movimento, cada ação motora, cada fase e qual que é a interpretação e a prescrição da necessidade de cada fase. Tá certo, a gente poderia estar aqui discutindo prescrição, mas não é o objetivo. O objetivo é saber o que acontece e o que eu faço. Né? O objetivo agora é começar a unir com as próximas que vêm. O objetivo até a última é a gente ter um entendimento global desse modelo. Tá? O Wellington perguntou, poderia falar brevemente sobre essa fobia pós-lesão e dissipar a força? Cara, fobia. O cara ele não pisa com a perna que ele sente dor. Né? A gente vê isso muito claro, por exemplo, LCA, demora para ele usar a perna de verdade, tá? A voltar a usar a perna de verdade. Só que o que a gente vai fazer na plataforma é treinar isso. Eu vou, depois de fazer a avaliação, ensinar na própria plataforma como ele vai fazer esse descarga. Eu vou usar o biofeedback para ele ver o movimento acontecendo e
e ele entender como faz essa aterrissagem. Eu vou fazer ele saltar com as duas e cair só na direita, saltar com as duas e cair só na esquerda, saltar só com a esquerda e cair só na esquerda, saltar só com a direita e cair só na direita, saltar com a esquerda e cair nas duas, saltar com a direita e cair nas duas, ensinar ele a distribuir novamente as cargas. Tá? Mas a própria lesão provoca isso até sem ele raciocinar sobre isso. Tá? Acontece muito, e faz parte do nosso trabalho resolver esse problema, para que ele tenha uma volta ao esporte, à vida, ao jogo, de uma forma com muita qualidade. Tá? É da nossa função fazer isso. Ok? A plataforma está registrando como o sistema humano organiza a força, tempo, amplitude e coordenação para resolver um problema motor. A força disponível é somente o potencial. O movimento organizacional desse potencial, a altura, a velocidade de saída e a aterrissagem são efeitos produzidos. Por isso, o objetivo da avaliação é reconhecer a arquitetura da solução. Compreender é enxergar um fenômeno. Mensurar é tornar a solução viável. Construir é transformar essa informação em desenvolvimento. A melhor avaliação não termina no relatório. Ela termina quando uma nova solução motora aparece de forma consistente no reteste. É uma das melhores ferramentas que nós temos. É uma ferramenta cada vez mais utilizada. É uma ferramenta que me dá uma oportunidade de entendimento do fenômeno, do movimento. E ela mede coisas importantíssimas. Ela mede a função da força. Ela tem todo um componente biomecânico para ser analisado dentro dela. E ela tem todo um componente neurofisiológico para ser analisado dentro dela. Isso é muito importante a gente começar a conversar. Isso é muito importante a gente começar a estudar. E isso é muito importante a gente ter lá no nosso material no Drive, tudo separado para que você possa utilizar quando for necessário. Então, bem-vindos a essa jornada. Muito obrigado por estarem aqui e vamos caminhar junto até dezembro. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estando tudo separado, eu já subo lá e a gente vai conversando. Valeu demais, excelente conteúdo aí. Boa noite, abraço. Tchau, tchau.